Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né? Para quem já conhece o canal, eu não falo só sobre tecnologia, apesar de ser o foco principal aqui do canal. Eu também falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, né? Eu mostro um pouco da minha vida, como programador, como freelancer, como PJ. E hoje eu quero falar de um assunto assim um pouco fora da tecnologia, mas que é um aspecto que me trouxe até onde eu estou hoje. Ontem, né, eu fui fazer um testezinho de QI. Fazia muito tempo que eu não fazia teste de QI. Eu gostava de fazer bastante na adolescência. E meu QI geralmente dava entre 115, 116, no máximo 118, porque pode variar dependendo das suas condições emocionais. Então, o teste de QI ali, ele é bem variável. Aí ontem eu fui fazer um teste um pouco mais moderno, né? É até pago, eu paguei para ver o resultado e deu 133 de QI, ou seja, aumentou em 15 pontos em comparação ao último teste que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 36, 37 na real, e aumentou. Então, é uma coisa assim que está diretamente ligada, né, a eu gostar da área de exatas, por exemplo. Eu sempre gostei desde criança. E tem alguns outros aspectos, né, da minha personalidade que me fizeram me dar muito bem na área de tecnologia, né, especificamente em programação, mas outras áreas como matemática, eu também sempre me dei bem na escola. Eu nunca tirei uma nota baixa em matemática na escola. Nunca tirei uma nota vermelha. Na real, nunca tirei nota vermelha em matéria nenhuma na escola. Aliás, só em artes. Ironicamente, eu sendo desenhista, na adolescência eu fazia vários desenhos e vendia na escola. Eu tirei por conta de falta, né? Porque pelas condições eu às vezes eu tinha que faltar muito em períodos chuvosos, não dava para ir para a escola. Eu tirei nota vermelha em artes. A matéria, né? Uma das matérias que eu mais dominava na adolescência, que era artes. Mas enfim, o meu perfil sempre foi muito analítico, sempre foi muito de exata, sempre foi muito de lógico, né? Eu sempre trabalhei meu pensamento lógico desde criança. Eu pensava mais logicamente do que emocionalmente. E desde criança uma coisa que eu sempre me questionei, sempre observei nas pessoas foi em questão da imaginação. Eu sempre tive uma dúvida se questão, por exemplo, obviamente, né, eu não sou médico, não estou falando da questão clínica, mas muitas pessoas quando dizem sobre escutar vozes, né, fugindo da questão neurológica da esquizofrenia, quando é neurológico, mas tem pessoas que eu vejo que claramente não têm consciência do que é imaginação, ou mesmo não consegue imaginar. Isso é uma dúvida que eu sempre tive desde criança, né? Desde que eu comecei a questionar as coisas no mundo. Eu sempre tive sempre fiz essa observação nas pessoas sobre a imaginação, como algumas pessoas conseguem ah, lidar bem com a imaginação e outras não conseguem. E isso eu observo desde sempre, tá? E recentemente, esse ano, eu esbarrei com um termo chamado hiperfantasia. E eu vi, né, que realmente existem estudos que mostram que existem pessoas que não conseguem imaginar, não conseguem, realmente não conseguem imaginar e visualizar nas suas mentes cenários, coisas, né? Então, existe realmente isso que eu já imaginava desde criança, que existem pessoas que não têm o poder da imaginação, né? Que não sabem como virtualizar coisas na sua mente. E existem também ao contrário, pessoas que conseguem fazer isso acima da média, porque existe ali, né, tudo na vida, todas as habilidades, elas possuem médias, que são das pessoas, né, normais, digamos assim, que a gente chama, né, da maior parte da população, que estão ali na média. Só que tem pessoas que são acima dessa capacidade. E eu me identifico muito com a hiperfantasia. Por exemplo, quando eu estou conversando com um cliente para pegar um briefing de um projeto, enquanto ele fala, eu já consigo imaginar.
Como se eu full stack, eu consigo imaginar todo o front, todo o design do que ele precisa quando é necessário uma interface. Ou senão eu consigo imaginar as linhas de código que eu vou precisar escrever para fazer, sei lá, um CLI para rodar no terminal, em linha de comando. Eu já consigo ver tudo isso antes de implementar. Então, para mim, programação sempre foi muito fácil. As pessoas perguntam como que eu aprendi, eu sempre fui autodidata. Programação, música, desenho, canto, eu sempre fui autodidata, porque eu tenho essa facilidade de imaginar as coisas antes de fazer. Então, eu aprendo na imaginação antes de eu sequer praticar, né? Por exemplo, solos de música, solos de guitarra. Eu sempre lia a partitura, ia dormir e de manhã eu conseguia fazer o solo porque simplesmente eu estava o tempo todo imaginando eu fazendo aquele solo e meio que os meus músculos aprendiam já eh, parte do que eu precisava aprender em- né, enquanto eu estava ali descansando. Então eu sempre tive, né, essa forma de aprender através da imaginação antes de qualquer coisa. E, né, eu quero assistir junto com vocês esse vídeo aqui da doutora Lígia Pereira. Ela, não sei se é doutora na real, mas eu acho que sim. Eu acompanho alguns vídeos dela, justamente porque ela fala sobre hiperfantasia, autismo e altas habilidades, que é um diagnóstico que a minha terapeuta já falou que eu posso ter, né, altas habilidades e superdotação. Eu quero no futuro fazer, de fato, né, ter esse diagnóstico, mas é um diagnóstico um pouco fora do padrão e é caro. Eu vi alguns institutos que fazem esse teste e fica ali uns 2 conto para poder fazer, uns R$ 2.000 para poder fazer esse teste. Não é um teste assim, né, tão simples de fazer. Então, geralmente, quem tem esse diagnóstico tem que desembolsar ali uma graninha extra. Não é todo terapeuta, todo psicólogo que consegue dar esse diagnóstico. Mas enfim, eu vou dar play aqui. Deixa eu ver se está capturando. Deixa eu só colocar para capturar áudio do meu desktop que não está capturando, para ver se vai sair aqui. Alguém já falou que você tem um mundo imaginário muito fértil, que seus pensamentos parecem ter cores, perfume, formas muito realistas? Pois é, hoje nós vamos conversar aqui sobre a hiperfantasia, que é a capacidade que algumas pessoas têm de pensar cenários, de visualizar imagens que não estão sendo vistas de verdade ali no presente. E isso daqui é uma coisa que eu faço com tudo, tudo, né? Então, quando eu vou, sei lá, pensar em algum projeto meu, eu já idealizei, visualizei ele todo na minha cabeça, praticamente todo, né? Tirando obviamente as coisas que não dá para ser visualizadas, que fora de escopo de projeto, mas o projeto em si ele já está visualizado. A minha vida em si eu já meio que visualizo desde criança o que eu quero morrer sendo, digamos assim. E é visualizar de verdade, não é um sonho, não é uma imaginação. É tipo, eu sei que se eu fizer X eu vou alcançar Y. Isso é fato, né? É ciência, é matemático, né? Se você juntar um mais um, vai ser dois. Você não vai ter outro número que não seja dois, porque tem passos que se você fizer, né? Se você jogar uma pedra para cima, é óbvio que ela vai cair. Não tem como ela não cair, a menos que você tenha alguma coisa que impeça dessa pedra cair. Mas você vai saber desse cenário. Então a chance dessa pedra não cair é mínima, né? Existe a possibilidade, mas a probabilidade é muito baixa. Então, se você sabe que existe gravidade, você sabe que a pedra vai cair de volta. Então, não tem como haver dúvidas. Né? Se você move sua perna para frente, você sabe que você vai dar um passo para frente. Não tem como você mover sua perna para frente e dar um passo para trás. É óbvio. Né? Então você não tem que ter dúvidas sobre esses processos. É assim que eu levo a minha vida. Então eu sei quais são os processos, quais são os passos. E eu sei que se eu der aquele passo,
É óbvio, é matematicamente impossível aquilo ser o oposto, né? Então, não tem como eu achar que aquilo vai dar errado se o passo, né, está claro ali para onde ele leva. Inclusive, eu consigo sentir, né, emoções, sentir as sensações, eu consigo, enquanto eu estou imaginando alguma coisa. Eu consigo sentir toque de pele, eu consigo sentir cheiros, eu consigo sentir, ouvir os sons, eu consigo é, ter ali o, o reflexo, né, de luzes. Então, o meu corpo ele responde à minha imaginação. Né? E isso aqui que eu estava falando sobre pessoas que não conseguem imaginar, e isso existe, né? Isso existe. 1% da população, em torno de 1% da população não, né? Das amostras do estudo que foi feito, haviam pessoas que não conseguiam imaginar. Não, literalmente não conseguiam imaginar. E isso é uma coisa que eu já vi assim no dia a dia, né? Colegas, familiares que claramente eles não conseguem imaginar uma situação, um objeto, imaginar de fato que aquilo dali esteja na frente deles. Que é chamado de afantasia, né? Que eu descobri recentemente também, pesquisando não, né? Pesquisando sobre autismo, me surgiu essa questão de afantasia e hiperfantasia. Eu vou aumentar um pouquinho essa velocidade só para não demorar. Tem um livro falando sobre essa capacidade, essa tendência que ela tem a pensar, de pensar por imagens. E começando aqui pelo contexto histórico, o primeiro cientista a reconhecer essa enorme variação que existe da capacidade ou habilidade de visualizar imagens mentalmente foi o Francis Galton, que apesar de ser primo do Charles Darwin, o Galton não tem essa excelente reputação, porque as medidas cognitivas que ele fazia, as medidas que ele pensava, né, os testes, acabavam seguindo uma linha de raciocínio, digamos assim, preconceituosa, que poderiam ser perigosas no futuro. Mas, de acordo com a história, em 1880, ele pediu aos participantes lá de uma pesquisa que avaliassem a sua própria memória visual sobre o seu último café da manhã. Então, ele queria que as pessoas descrevessem a iluminação do ambiente, a definição das imagens mentais, a coloração da mesa do café da manhã, o que havia, quais eram os alimentos e o que ela via além dos alimentos. E aqui tem um ponto que é até sobre resgatar, né? Resgatar vivências, tá? E não é só questão de tipo, criar cenários hipotéticos, né? Que não existem e você cria e depois consegue reproduzir ele fielmente, mas também sobre resgatar, né? Presente, resgatar o passado e trazer ele vividamente na sua cabeça. Então, eu consigo fazer isso com muitas coisas, tipo coisas de criança, de tomar banho em lagoa lá no interior, eu consigo resgatar com todas as luzes, cheiros, cores e sensações de água, de lama, de mato, hoje em dia ainda. Eu consigo recriar todo esse cenário nos mínimos detalhes. Né, nesse cenário, e o resultado foi que algumas pessoas relataram ser completamente incapazes de reproduzir uma imagem mentalmente, enquanto outras, incluindo o Darwin, conseguiam imaginar e narrar a cena, né, que eles haviam visualizado, a experiência que eles haviam vivido com muita clareza. E, infelizmente, essas descobertas, as pesquisas, as perguntas que o Galton fez na época não despertaram interesse, a imaginação, digamos assim, dos cientistas na época, e só mais de um século depois é que outros psicólogos, como o Zeman, continuaram esses estudos, aí de onde o Galton havia parado. E aí, na última década, o interesse pela hiperfantasia começou a crescer novamente, e agora nós temos uma área específica para a investigação dessa capacidade. E, inclusive, nós temos dados bem ricos e avaliações, escalas padronizadas para avaliar essa. Né? E por que que eu me aprofundo nesses assuntos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento? Por quê? Isso daqui impacta diretamente no teu futuro pessoal e profissional, tá? Eu só estou onde eu estou hoje por conta dessas minhas características. E entender essas minhas características cada dia mais
me possibilita ter um controle maior das minhas atitudes e do meu caminho para onde eu quero ir. Então, se eu sei quem eu sou de verdade, eu consigo trabalhar melhor o que eu quero fazer e onde eu quero chegar na minha vida e como eu vou chegar, né? Porque às vezes saber onde quer chegar não é o suficiente, você tem que saber como você vai chegar. Porque existem inúmeros caminhos para você chegar no mesmo fim. Você tem que saber qual é o caminho que é o mais adequado para você, né? E é interessante que hoje em dia isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com tecnologia, de entender esse lance né, de como funciona você, né, a tua cabeça, o teu corpo. Esse potencial. Então vamos ver o que os estudos novos têm a nos dizer sobre a hiperfantasia. Bem, o primeiro ponto é sobre a prevalência. A hiperfantasia parece ser um pouco mais frequente na população do que a afantasia. Na pesquisa de validação do questionário de vivacidade das imagens visuais, o resultado foi de que cerca de 1% da amostra apresentava sinais de extrema afantasia, enquanto cerca de 3% da amostra exibia características de hiperfantasia. Agora, se você deseja saber se você faz parte desses 3%, vamos ver aqui alguns sinais, vamos ver na verdade 8 sinais e também alguns exemplos da hiperfantasia. Começando por um exemplo, eu tenho uma amiga que é designer e ela é muito criativa, imaginativa, tem altas habilidades e ela diz que entra em um apartamento que está caindo aos pedaços e consegue já visualizar a obra concluída, linda, perfeita, Né? E isso claramente é uma habilidade ótima para designer, né? Como ela está dizendo aqui sobre a amiga dela, eu já vi, eu já trabalhei com muitos designers e dá para perceber quando um designer ele é realmente bom, que ele consegue imaginar a peça que ele vai produzir antes sequer de abrir um Photoshop da vida ou qualquer software, porque a peça está na cabeça dele. Ele consegue visualizar e o software ele só vai trazer é, a parte prática daquilo que já está na cabeça dele. E faz uma grande diferença. É bem diferente eu, como programador front-end, por exemplo, trabalhar com um design que ele consegue imaginar todos os cenários possíveis de onde um site vai rodar, mobile, tablet, desktop. O designer que consegue imaginar, né, bem esses cenários, ele acaba fazendo designs muito mais fáceis de programar, muito mais realistas, que vão funcionar bem no ambiente do mundo real, do que os designs que não têm uma hiperfantasia ali muito elaborada. super elegante, inclusive com a família também feliz habitando aquele novo lar. E o melhor, ela consegue executar o projeto com precisão. Quer dizer, esse é um sinal claro de que ela tem um imenso poder de visualizar, mas não apenas isso, ela consegue materializar aquela ideia. E isso é fabuloso. É um sinal de criatividade, de alto senso estético, Né? Isso daqui sobre materializar as ideias é uma coisa que eu faço com meus projetos. Geralmente, os meus projetos que estão dando algum retorno foram projetos que eu pensei em algumas horas, todo ele, tipo, em 1, 2 dias eu coloquei todo ele em prática, porque eu já sabia exatamente o que fazer, não tinha dúvidas. estético apurado, de memória visual, inteligência espacial e várias outras qualidades, né, que nós sabemos pela história. E continuando aqui, o segundo sinal de hiperfantasia está ligado à capacidade de se dissociar da realidade. Nós temos que ter cuidado aqui com essa frase, porque não é perder insight, não é não saber o que é real e o que é imaginação, não é isso. Mas essa habilidade, ela pode evitar que a pessoa fique muito agitada ou muito estressada quando ela está. E isso daqui é um ponto também que me acompanha desde criança. Muitas vezes as pessoas têm medo de ter certas atitudes ou de fazer certas coisas por não saber o que vai acontecer. Por exemplo, né, eu quando mudei de estado, eu nunca tinha ido para um aeroporto, nunca tinha voado de avião, nunca tinha mudado de estado, saído do meu estado. Eu simplesmente fui, porque na minha cabeça já estava muito claro os passos, né? Já a hiperfantasia te ajuda a sanar certos medos, porque você consegue imaginar os possíveis cenários. Obviamente, você não vai ter 100% de acerto, mas, mas você vai conseguir meio que prever muitas coisas, porque você vai estar imaginando todos os cenários possíveis de forma nítida e geralmente você vai acertar grande parte daquilo que está na tua imaginação. Está numa fila, por exemplo, ou quando algo ruim acontece. Então essa pessoa ela consegue se refugiar no seu mundo imaginário, no seu mundo interior e ela acaba não sofrendo tanto. Quer dizer, aqui é um ponto positivo, ela consegue aguardar, consegue inibir os seus impulsos com maior facilidade. O terceiro sinal é a tendência de mergulhar em histórias como se elas fossem reais. A pessoa que tem a hiperfantasia consegue ficar imersa em livros,
Né? Isso daqui é um outro ponto. Quando eu era adolescente, criança, adolescente, eu sempre joguei muito videogame. Meu primeiro videogame eu ganhei com 1 ano e 8 meses, então eu jogo videogame desde quando eu era um espermatozoide. Mas assim, eu sempre comprava. Eu demorei pra ter um PlayStation, por exemplo. Na real, eu nunca tive PlayStation, eu sempre joguei no dos meus primos. O último videogame que eu tive foi um Super Nintendo. Ahn, e eu comprava revistas de videogame e ficava vendo. Antigamente tinha muita, tinha PC World, tinha um monte de revista que vinha gameplay ensinando a jogar os jogos. Tinha um jogo chamado Dino Crisis, tinha um que eu gostava muito e que eu entrava no jogo enquanto estava lendo a revista, que era era Siphon Filter, o 2, era um jogo de FPS, era tiro em primeira pessoa, que você tinha lá meio que um sniper, que você tinha que completar as missões, e eu lia aquela revista. Cara, eu nunca joguei aquele jogo. Não, joguei uma vez sim numa Lan House que eu encontrei ele. Mas assim, eu nunca parei pra jogar o jogo e zerar. Mas eu, até hoje, na minha cabeça, eu já zerei aquele jogo porque era tão vívido. Eu sentava, eu subia numa árvore, ficava lendo a revista. E era tão vívido, era como se eu estivesse com uma TV e jogando aquele jogo na minha frente que eu não precisei jogar o jogo para ter a experiência de jogar o jogo. É bem incrível como eu consigo ter experiências de coisas que eu nunca fiz e às vezes cria até uma confusão na memória para saber se eu fiz ou não fiz por conta da hiperfantasia. Em filmes, em histórias que são narradas, sem perceber o tempo passar. Na leitura, por exemplo, ela pode criar cenários riquíssimos, consegue visualizar os personagens, ela vive a história como se estivesse naquele mundo, naquele outro ambiente fantástico. E por isso a gente gosta tanto de Harry Potter, de biografias, de visitar a Terra-média, porque a gente sente a energia, a gente consegue visualizar. Biografia é uma das coisas que eu mais gosto de ler. Primeiro, porque eu gosto de saber de pessoas, apesar de eu não gostar muito de socializar, eu gosto de observar, eu gosto de absorver o conteúdo de outras pessoas, né, e entender o porquê das atitudes de pessoas, e não necessariamente estar relacionado a socializar, mas eu gosto de entender o ser humano. Então, biografia é uma coisa que também me faz viver o que a pessoa viveu através do que ela fala. Vários personagens ali, então é interessante. O quarto sinal é sonhar acordado. O daydreaming é muito frequente entre as pessoas que têm a hiperfantasia. E ao mesmo tempo, E isso daqui também é uma coisa que eu sempre fiz desde criança. Às vezes eu me pego imaginando, sei lá, eu tô andando no meio da rua e eu acabo entrando num fluxo de pensamento de estar dentro de uma realidade, né, que é puramente imaginativa. Eu tô, né, imaginando cenários, seja de futuro ou de passado, que eu estou ali dentro daquele local. Uso isso muito quando eu estou, né, em ambientes que eu não gosto, que não tem nada para fazer, né, no meu ponto de vista. Então a hiperfantasia ajuda também a sair do tédio. que esse mundo imaginário é um refúgio maravilhoso, ele também pode se tornar um problema quando a pessoa fica divagando demais, fica muito tempo ali presa É uma na sua coisa bolha que e não cumpre as suas tem tarefas, seus ainda prós e ali, seus as contras, tarefas do né? dia a dia, a rotina, que às vezes não é tão glamurosa quanto o seu próprio mundo imaginário, e esse é um problema porque o Harry Potter não vai fazer a nossa atividade física, por exemplo. A quinta tendência relatada pelas pessoas com a hiperfantasia é um sentimento de desejar algo inominável. Eu ouço isso de vários alunos que dizem que se frustram com a realidade e às vezes eles têm aquela fantasia platônica de conseguir um dia alcançar a perfeição do seu próprio mundo imaginário. O sexto sinal é ter Esse lance de alcançar a perfeição do mundo imaginário não é uma coisa, porque eu não tenho esse apego ao perfeccionismo. As coisas têm que ser do meu jeito, as coisas têm que ser do jeito que eu estou imaginando. Não necessariamente. Eu costumo dizer, muita gente diz que eu sou controlador, né? Mas eu digo que eu sou isso. Eu até vi um outro terapeuta falando sobre isso, que é a questão da previsibilidade. Eu gosto de ter a possibilidade de prever as possibilidades, não é ter certeza das coisas, mas estar preparados para as possibilidades, né, que eu consigo imaginar. Então eu imagino todos os cenários possíveis, mas não quer dizer que tem que ser algum daqueles. Mas
geralmente vai ser algum daqueles. E se não for, tranquilo, a gente se adapta. Eu tenho essa adaptabilidade bem alta também. Eu consigo me adaptar a muitos cenários diferentes. Mas eu gosto de ter essa previsibilidade. Eu não sou o tipo de pessoa que, tipo, sai fazendo e vamos ver o que que vai dar. Até muitas vezes parece que é isso, né? Tem quando eu mudei de estado sozinho, todas as vezes que eu já mudei de estado as 4 vezes, então todas as vezes que eu mudei parece que é tipo, vou fazer loucuragem, vou fazer ali a moda louco porque simplesmente eu quero. Não é bem assim, na minha cabeça já está tudo estruturado. Então por isso que eu não tenho dúvida quanto eu vou fazer as coisas, que nem agora estou planejando, né? Eu e minha esposa estamos planejando mudar para o Rio de Janeiro. E por que que eu não tenho medo de mudar? Por que que eu não tenho receio de mudar? Só estamos organizando a vida financeira antes de mudar, porque eu já tenho todos os cenários possíveis de coisas boas e ruins que podem vir a acontecer na minha cabeça. Então, dificilmente algo me pega de surpresa e isso facilita a tomada de decisão, porque as minhas dúvidas são poucas. Eu praticamente não tenho dúvidas sobre o futuro, porque eu consigo imaginar todas as possibilidades dentro do meu alcance que podem ou não acontecer e as possibilidades que eu quero estar preparado para elas, né? Ter sentimentos de nostalgia, ficar relembrando demais o passado, repassando as imagens, as pessoas que viveram intensamente a infância, que tiveram um tempo. Isso daqui é uma coisa que eu faço, mas não no propósito de querer estar ou voltar para o passado e achar que o presente não é tão bom quanto o passado. Não, o meu presente é o melhor momento que existe na minha vida. Sempre foi assim, eu sempre tive essa filosofia. O meu presente ele tem que ser o melhor momento, não vai ser o futuro e não foi o passado. O passado foi legal, mas o presente é o melhor e tem que ser o melhor, porque a gente só vive no presente. Então não faz sentido eu buscar o melhor momento no futuro. Não, o meu melhor momento é esse aqui que eu estou gravando, é o meu melhor momento da minha vida. Ah, mas lá no passado era de tal jeito que era mais fácil. Beleza, era mais fácil, tinha um monte de coisas que eu não tenho hoje. E daí? É uma referência, é legal para observar, eu resgato essa vivência, eu consigo reviver nitidamente alguns momentos, mas o meu presente é o meu presente. Para essas divagações, para passar horas em Nárnia sem que ninguém as incomodasse, que podiam ter os seus amigos imaginários também, sem que ninguém as julgasse negativamente, e que podiam se vestir de super-heróis e realmente acreditar que tinham superpoderes, é claro que essas pessoas vão relembrar o passado com mais alegria. E se você teve essa infância, provavelmente você vai gostar de revisitar os seus pensamentos e de relembrar, né, daquela liberdade que você tinha na época. O sétimo sinal é ter sonhos muito vívidos e surrealistas, como os quadros do Dali. Se os seus sonhos são coloridos, cheios de elementos simbólicos e com essas integrações. Essa questão de sonhos, meus sonhos sempre foram bem realista na questão de eu conseguir sentir muitas emoções, apesar de eu não sonhar com tanta frequência. Eu não sonho com muita frequência, mas, por exemplo, essa noite eu sonhei e não lembro do que sonhei. Mas geralmente os meus sonhos eles têm conexão com aspectos da realidade misturados com aspectos de fantasias ou futurísticas, digamos assim, porque meus sonhos eles geralmente têm muito aspecto tipo de ser uma realidade que talvez possa ser real no futuro, né? Um cenário que talvez possa ser real no futuro. E meus sonhos também estão muito ligados com aspectos do meu emocional do presente, né? Por exemplo, eu sonhava muito que estava voando, e depois eu fui ver significados de sonhos porque eu gosto. E tem a ver muito com a questão da liberdade. E fez sentido porque eu sempre busquei muita liberdade. Eu sempre quis sair de casa muito cedo, ficar morando com meus pais era insuportável. E assim, a minha casa eu poderia estar vivendo até hoje se eu quisesse. Eu tive um lar estruturado, era tudo muito legal. Se não tive nenhum problema de família, igual muitas pessoas têm, e ainda assim eu tinha uma vontade enorme de sair de casa porque eu sempre prezei por liberdade. Acho que liberdade, assim, se eu for, se a minha liberdade acabar, acabou a vida para mim. Eu posso ficar pobre, eu posso morar na rua, mas eu preciso ter a liberdade de fazer o que eu quero quando eu quero.
muito inusitadas de imagens, provavelmente o seu cérebro é bastante imagético. E o oitavo sinal de hiperfantasia é ser ótimo em meditações guiadas. As pessoas que têm um cérebro muito Meditação é imagético, uma muito coisa que eu imaginativo, faço elas também se desde a teletransportam adolescência. para um outro mundo quando alguém começa a dizer: imagine que você está numa praia com areia branca, com o sol tocando o seu rosto, a sua pele, e que as crianças estão brincando, felizes. Né? E esse é um ponto que eu uso no meu trabalho. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é uma habilidade que às vezes lá te deixa em Nárnia, né? Te faz sonhar acordado, mas é uma habilidade imprescindível para programador, para designer, para pessoas de tecnologia em geral e arte em geral, porque eu tenho a área de tecnologia como uma área muito intelectual, ela é muito intelectual, porque principalmente programação, porque você tem que pensar em soluções, muitas vezes a solução não existe, então é uma área intelectual para mim. E ter uma hiperfantasia, ter uma imaginação aguçada vai te ajudar muito com isso, porque eu consigo resolver problemas sequer, né, muito antes de botar a mão em código. Muitas vezes o cliente está falando o que tem de bug no site e eu já resolvi na minha cabeça, já está resolvido porque eu já trilhei todos os caminhos ali na minha cabeça. Perto de você, a pessoa já se transporta para esse local. E, inclusive, os cientistas conseguem medir a contração das pupilas por causa da luz que, teoricamente, a pessoa está vendo. Ou seja, de fato, o cérebro dela está visualizando a luz do sol. E essa Né? Isso é para tu ver que não é uma questão tipo, tá imaginando e falando que tem as coisas. Não, a gente tem, né, reações fisiológicas àquilo que a gente está imaginando. É como se fosse real, né? Você conseguir sentir os cheiros, sentir toques, sentir calor, frio, enquanto você está imaginando algo. Isso é real. essa capacidade pode ser muito poderosa no relaxamento, nas artes, no esporte, em várias situações. Então, resumindo, a hiperfantasia pode elevar a sua criatividade se você consegue pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã e principalmente se você consegue executar os seus planos. A hiperfantasia também pode permitir que você se dissocie das experiências muito sofridas e que consiga se refugiar no seu mundo interior, naqueles momentos que são mais difíceis. Isso leva a melhor inibição dos impulsos. Pode favorecer também a imersão e a aprendizagem pelas histórias, pelas biografias. Isso é ótimo. É uma coisa também que eu uso. Sempre fui autodidata. Então, sem dúvida nenhuma, ter, né, esse aspecto da hiperfantasia vai ajudar muito a quem quer aprender algo, porque tu consegue imaginar muito além do que pessoas padrão ali conseguiria fazer. Pode deixar o seu dia mais leve, mais divertido, mais colorido. Talvez você consiga fazer uma busca pela excelência com maior facilidade, justamente porque você consegue enxergar um futuro melhor, consegue enxergar o que pode ser mudado. É provável também que você consiga manter o seu lado mais jovem, bem desperto, ou às vezes acontece também que da pessoa parecer uma personagem da era vitoriana, porque ela se sente mais pertencente ao passado. E os seus sonhos, imagino que sejam lindos, coloridos, e também é possível que você consiga meditar como poucas pessoas no mundo. Mas, embora existam claras vantagens, né, benefícios óbvios de ter a hiperfantasia, tudo que é hiper pode trazer prejuízos. E aqui, os prejuízos mais relatados, eles estão relacionados à ansiedade, por exemplo, porque a pessoa às vezes tem um pensamento arbóreo, ela consegue ver múltiplos. E isso daqui é um fato, né? Não faz muito tempo que eu me identifiquei como ansioso, né, compulsivo, porque a ansiedade muitas vezes ela não vai trazer algo muito ali visível para você. Eu me descobri extremamente ansioso por conta de estar sempre esgotado. Então, como eu sempre penso em possibilidades, apesar de não trazer ela como uma verdade absoluta, pensar em inúmeras possibilidades me deixa ansioso, isso é claro. Cenários, múltiplas possibilidades, por exemplo, numa carreira, e aí talvez ela não consiga decidir com clareza qual caminho ela deve seguir. E essas várias possibilidades às vezes trazem uma aflição mesmo, deixam a pessoa extremamente ansiosa. A pessoa também pode ter dificuldade para sair da sua bolha, porque naquele território imaginário ela tem mais segurança, ela controla os elementos de certa maneira, ela conhece, tem uma certa previsibilidade. Esse lance de ter a própria bolha, isso é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu prezo pelo respeito das pessoas ao meu redor. Tipo, quando eu estou na minha bolha, não me incomode que eu estou fazendo alguma coisa, mesmo que pareça que eu não estou fazendo alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito um perfil de não querer estar na bolha. Então sempre me coloco em situações desconfortáveis. Então, se quando eu estou querendo evoluir como pessoa, eu me coloco em situações totalmente desconfortáveis para mim, né? Como é a questão de mudança, mudar de estado a cada 2 anos
me faz me colocar em cenários, em ambientes que eu não me imaginei estar, que eu não tenho controle do que vai acontecer. Isso me faz, toda vez que eu tenho uma mudança, eu evoluo tanto pessoalmente como profissionalmente. Idade. Às vezes a pessoa tem dificuldade também para se manter no presente, porque o passado e o futuro são muito atrativos, e aí a pessoa fica imaginando, fica, né, pensando no que pode acontecer, ou no que já aconteceu, e acaba não vivenciando o presente, as conversas e as interações reais daquele momento. Inclusive, a pessoa pode ter dificuldade para estabelecer relacionamentos reais, porque no seu mundo imaginário, os personagens são, de certa maneira, também previsíveis, e eles são, às vezes, mais generosos, mais gentis do que o mundo real. Muitas vezes, inclusive, a pessoa se refugia porque sofre bullying na escola ou porque escuta comentários capacitistas, tem uma série de fatores. Existem pesquisas, por exemplo, que investigam a relação da hiperfantasia com a psicopatologia, quer dizer, com o sofrimento psíquico. A hiperfantasia pode, inclusive, estar relacionada à esquizofrenia em casos extremos. Parece que com o toque também, o transtorno obsessivo-compulsivo. Né? E aí entra o ponto que eu sempre me questionei desde criança se não teria relação entre esquizofrenia e pessoas que não entendem a imaginação. E é o que ela está dizendo. Quando você é muito imaginativo, quando você realmente não entende a tua mente, eu acredito, né, como ela disse, tem uma relação com a esquizofrenia, porque você perde o entendimento, né, que é o teu cérebro imaginando, e ele imagina tão claramente, tão realisticamente, que você perde a conexão entre o que é real e o que é fantasia que está vindo do teu cérebro, né, quando você ultrapassa esse limite. Existe a hipótese de que os pensamentos intrusivos possam ser esse elemento imagético muito mais forte do que nas outras pessoas e que o paciente, né, a pessoa que recebe esse diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, pode realmente não conseguir controlar. E a ruminação também pode ser um ponto muito negativo e frequentemente está relacionado, porque se a pessoa consegue imaginar cenários maravilhosos, ela também, às vezes, vai enxergar de forma muito nítida os cenários catastróficos, e aí esse é o ponto, às Isso é um vezes, de fato. ruminação, que a pessoa fica pensando. É, mas imaginar cenários catastróficos é uma coisa que, se bem utilizada, é ótima, né? Porque eu imagino todos, geralmente eu imagino todas as possibilidades ruins, porque as coisas boas não vão afetar em nada, as coisas boas a gente absorve. Então, tem gente que acha que eu sou pessimista porque eu visualizo, imagino todas as possibilidades ruins para saber. Eu estou disposto a enfrentar essa possibilidade ruim? Quando a resposta é sim, por exemplo, eu posso mudar para o Rio de Janeiro agora e chegando lá, a casa ser ruim, o apartamento ser ruim, eu posso chegar lá e ser assaltado, eu posso chegar lá e ser um clima que eu não vou gostar, mas tipo, eu estou disposto a sofrer essas consequências? E quando eu estou disposto, eu simplesmente faço, né? Eu perco o medo de fazer porque pode dar alguma coisa errada. Como muitas pessoas paralisam, né? Muitas pessoas, por não conseguir imaginar os cenários e suas soluções, então juntamente, pô, vou chegar lá no Rio, vai ser um calorzão do caramba. O que que eu vou fazer? Comprar um ar-condicionado, né? Vou chegar lá no Rio e sei lá, a casa vai ser ruim. Bom, vão estar preparados com grana aqui na conta para poder mudar de casa imediatamente, né? Então tem todas essas questões. Questões negativas e não consegue, às vezes, sair da bolha. A insônia também vem pelo mesmo motivo, da mesma forma que os sonhos podem ser lindos, artísticos, coloridos. Se as imagens forem Insônia. catastróficas, elas também vão tender a ser muito realistas. E aí os pesadelos talvez sejam extremamente cansativos e assustadores e a pessoa Pesadelo é uma coisa assim que realmente eu praticamente não tenho. Se eu tiver, sei lá, nem lembro qual foi o último pesadelo que eu tive, de ser pesadelo mesmo, né? Eu tenho sonhos que são estranhos, que, né, de uma realidade estranha, mas pesadelo de me colocar medo, eu acho que faz muito tempo que eu não tenho. pessoa não consiga ter uma noite de sono reparador. Aí vai ficar cansada no outro dia, muito impressionada e talvez fique até com medo de dormir novamente. As pessoas com hiperfantasia também talvez precisem se proteger, se preservar justamente por isso. Porque quando se trata de notícias de violência, de catástrofes, de problemas na sociedade, elas podem ficar muito impressionadas. E até as cenas religiosas podem ser extremamente ansiogênicas, porque principalmente quando é uma criança vendo a cena, né, vendo as chagas de Cristo, por exemplo, ela pode realmente ficar sofrida, pensando muito e manter aquelas imagens por
muito tempo na mente. E sabendo dessa tendência, a gente, claro, vai evitar os filmes, os noticiários violentos, porque essas imagens tendem a ficar impregnadas no cérebro. E aí, por falar nisso, quem tem uma boa memória visual nem sempre tem a hiperfantasia. Ou seja, a pessoa pode ser muito boa, pode ter uma capacidade excelente de memorização, de registro do que ela enxerga, só que talvez ela não consiga gerar imagens além daquelas que são vistas, que é o caso da pessoa que tem a Né? E aí que entra o ponto, né? A diferenciação entre ter a hiperfantasia ou ter memória fotográfica. Memória fotográfica é você viu alguma coisa e você conseguir relembrar dela, né? Resgatar da tua memória aquele momento. Tem pessoas que não conseguem fazer nem isso, não tem memória fotográfica e também não tem a hiperfantasia, que é são as pessoas que têm a fantasia, não conseguem resgatar de forma imaginativa momentos ou coisas, né, na cabeça delas. E eu, né, por que que eu não sou a questão de eu não sou só, eu não tenho só a questão da memória fotográfica. Eu tenho a questão de, tipo, eu não preciso saber da existência das coisas, então eu consigo visualizar coisas, criar coisas que eu não vivi, que não existem e criar cenários, né? Desde, tipo, eu posso criar objetos, eu posso criar códigos, eu posso criar soluções, eu posso criar cenários, né? Eu consigo criar se eu quiser recriar ou criar um filme inteiro na minha cabeça, eu vou conseguir porque eu consigo imaginar todos os aspectos, eu consigo imaginar ambiente, iluminação, conversação, né, movimentação de pessoas dentro de um ambiente, né, como se eu estivesse dentro de uma realidade virtual, é como se eu estivesse ali usando um óculos Rift e me inserindo dentro de uma realidade que não existe, né, que é criada na minha cabeça. hiperfantasia. Mas aí já é um outro assunto. Agora, como de costume, por favor, comente aqui embaixo nos comentários se você também tem a mente muito fértil, muito imagética. Bom, esse, né, foi o vídeo que eu queria fazer porque, apesar de não ser diretamente sobre tecnologia, é um aspecto que vai ser muito importante, que vai te diferenciar no mercado de trabalho, por exemplo. Tanto para bom como para ruim, tá? Porque vários pontos aí de ter hiperfantasia, no meu caso de ter um QI acima da média, uh, nos torna um tanto quanto antissociais, porque as coisas simples se tornam muito monótonas, né? Para algo conseguir ocupar a minha atenção, me chamar a atenção de fato, ela tem que ser né, um tanto complexa, eu diria. Né? Coisas simples não vão conseguir reter a minha atenção por muito tempo, porque eu vou aprender aquilo e vou conseguir manter as sensações. Então, geralmente, eu não curto muito fazer a mesma coisa duas vezes, por exemplo, porque a partir do momento que eu faço uma vez, vai ficar retido aquela sensação. Aquela sensação vai ficar em mim ali, eu vou conseguir revisitar aquela sensação quando eu quiser. Então, eu gosto, né, de morar em lugares diferentes com frequência, eu gosto de fazer coisas diferentes com frequência. Eu acho que programação eu me dei bem porque toda vez que eu escrevo um código ele nunca é exatamente igual, ele sempre tem uma diferença. Eu odeio ficar copiando e colando código, então sempre que eu escrevo código é do zero e vai ter alguma diferença. Então, por isso que programação e tecnologia é uma área que me cativou, porque tem aquela mudança ali muito rápida que geralmente as pessoas mais comuns não gostam da mudança, né? Elas querem aprender uma coisa e fazer aquilo daquele mesmo jeito a vida inteira. Isso, nossa senhora, isso me dá calafrios, né? Eu gosto da mudança, eu gosto de aprender coisas diferentes o tempo todo. Isso é um aspecto de ter hiperfantasia e de ter um QI um pouco acima da média. Então esse foi o vídeo. Isso me ajudou na minha carreira. Hoje eu ganho assim, eu estou entre os 2% dos brasileiros que ganham acima de 10 mil reais, né? Na real acima de 13 mil reais. Então, e para mim é muito fácil e é difícil. Eu só comecei a ver que isso não é o comum quando eu comecei a fazer terapia esse ano para tentar melhorar relacionamento interpessoal, porque para mim isso é tão fácil, isso é tão normal que eu achei que isso fosse o comum das pessoas. Não, e não é. Então a gente que tem esse diferencial, a gente tem que entender que a maioria das pessoas não pensa como a gente, não consegue entender as coisas que a gente entende. Isso é um grande desafio muitas vezes para mim, entender a,
a opção e a atitude de algumas pessoas é difícil, porque claramente não faz sentido para mim, mas para as pessoas, né? Elas muitas vezes não fazem nem questão de fazer sentido, simplesmente fazem o que fazem, e independente de saberem ou não do resultado, apesar de ser possível saber, não é, né, do entendimento ou, né, do querer popular saber de certas coisas que pessoas como eu, por exemplo, necessitam ou precisam ou querem saber. Então, tem pessoas que simplesmente só vivem e sem se preocupar com o porquê das coisas. E eu já quero saber os porquês, os motivos, né? E isso, então, a hiperfantasia, a superdotação, um QI mais alto vai te trazer muitos benefícios, mas socialmente vai te trazer provavelmente muitos problemas, muitos autos, né, autoquestionamentos ali para porque você vai se sentir bem estranho no meio da massa. Então, quando eu estou no meio de pessoas padrão, é, é estranho porque as pessoas esperam de mim atitudes que eu não faço, que eu não vejo sentido ter. E incomoda muito mais as pessoas externas do que a mim mesmo. Então, as pessoas se sentem incomodadas porque eu não tenho atitudes que elas acham que eu deveria ter. E isso incomoda elas, não incomoda a mim, né? E muitas vezes, né, eu fui excluído ou deixei de estar em ambientes justamente pela incomodação das pessoas. Não porque eu estava incomodado, mas porque as pessoas se sentem incomodadas com o meu jeito. E isso é um aspecto que pode te atrapalhar na questão social, porque as pessoas geralmente querem mais do mesmo. Se foge do padrão, se foge do que elas estão acostumadas, elas vão sentir um certo medo, um certo repúdio, não vão saber, né, por elas se sentirem estranhas, elas vão imputar a você a culpa daquela estranheza, né, daquele comportamento que você não tem e que deveria ter. Então deixa o like aí, deixa seu comentário, se você também tem hiperfantasia, se você tem afantasia, se você tem um QI acima da média ou abaixo da média, como isso influencia na tua vida pessoal e profissional. Deixa aí nos comentários e compartilhe o vídeo se você puder, né? Deixa um like aí para ajudar o canal tá crescendo aí aos poucos, né? Então vai ajudar bastante aqui. Eu vou trazer outros assuntos relacionados a soft skills que tem ligação direta com a área de tecnologia e com o meio digital.